Isso, meu amigo. Domingo de carnaval, não gosto dessa festa. Estou aqui isolado dentro de casa, mas me distraindo na internet, principalmente no Twitter, debatendo com o pessoalzinho antissemita, que odeia judeu. Aí tá numa postagem lá no Irã, o pessoal do Irã queimando uma estátua de Baal. Aí o pessoal dizendo, inclusive o cara escreveu no enunciado, coisa e tal, que tem alguma relação com o judeu, né? Seria o Deus dos judeus, o Baal, e que o povo judeu é o povo do capeta, e não sei o quê. Aí, esse clima de antissemitismo, aí eu dei minha opinião, né? Ah, cara, isso não tem nada a ver. Mexeu com Bíblia, meu irmão. Aí eu tenho que dar uma de professor em cima de ignorante, né? Tem muita gente, infelizmente, né? Que tem até a Bíblia em casa, mas nem lê. E quando lê, não lê fazendo a interpretação do texto, porque tá tudo lá. Tudo lá, cara. Eu tive que explicar para os caras que Baal é um falso deus, adversário, inclusive, do Deus nacional de Israel, que é Yod-Heh-Vav-Heh, chamado Adonai, né, por eles. E, ao contrário, no tempo do rei Ezequias, Ezequias extinguiu o culto de Baal, não só Baal, outros deuses pagãos, né, que havia dentro do território de Judá, e ele fez a reforma religiosa, expulsando feiticeiros, profetas de Baal, profetas de falsos deuses. Isso começou lá atrás, desde o tempo do rei Acabe, com o pioneirismo de profetas como Elias, que lançou por terra, cortando as árvores de Acera, desafiando os profetas de Baal. Tudo isso está escrito na Bíblia, né? Aí o tempo se passou e foi feita uma reforma definitiva, acabando, extinguindo cultos a falsos deuses, para restaurar o que estava escrito na lei de Moisés, que isso é proibido, certo? Mas não, os caras lá dizendo, inventando coisas. Aí o cara se meteu, começou a me responder dizendo que eu apoiava a mortandade o genocídio dos inocentes por Herodes. Herodes foi um rei judeu que perseguiu Jesus, não sei o que, no nascimento. Aí eu falei, cara, primeiro que tem erro no teu evangelho. Lucas, até o capítulo 3, era um rolo apócrifo, foi acrescentado a pedido do rei Constantino, o imperador Constantino Romano, que se converteu, entre aspas, na verdade houve interesse político da parte de Constantino, que queria unificar Roma na época, que era uma tetrarquia, era governado por 4 reis. Então ele, na verdade, se aliou aos cristãos, né, por interesse político, não porque queria se converter ao cristianismo, nada disso. Então ele aceitou uma Bíblia que ele mandou fazer. Constantino, o Grande, o imperador romano, ele mandou fazer a primeira Bíblia. Não existia Bíblia, eram rolos à parte. Então, apresentou-se alguns rolos apócrifos e Constantino aprovou que o dali mandou acrescentar nos evangelhos. Um deles é sobre a infância de Jesus. O Mateus é falso. O Mateus verdadeiro foi escrito em aramaico, com letras hebraicas, pelo próprio Mateus, e era bem diferente desse grego que substituiu o verdadeiro. Ele mandou queimar, ele mandou extinguir qualquer rolo de manuscrito que contradizesse a Bíblia dele. Ele mandou fazer. Isso está nos Atos do Concílio de Nicéia, do século IV. A religião católica não existia. Ele foi o pai da religião católica. Imperador romano, pagão, adorador de um deus persa chamado Mitra. Então ele viu nesses rolos de manuscritos que se identificava com Jesus, mas só que eram rolos apócrifos que ele mandou introduzir. Essa é a história, para resumir. E está lá a prova que o rei Herodes ele podia ser um déspota, um fantoche dos romanos na província da Judéia, tudo bem, mas ele não viveu na época de Jesus. Ele morreu 4 anos antes de Jesus. Ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, como é que ele poderia provocar o genocídio dos inocentes? Historicamente, não existe nenhum registro, nem da parte judaica, pois deveria ter um registro sobre esse ato de Herodes em qualquer literatura judaica e romana. Isso deveria ser escrito em algum livro contando esse feito de Herodes até pelos romanos. E não tem registro histórico nenhum sobre isso, porque isso nunca aconteceu. Isso é uma mentira que está nos evangelhos.
E é fácil. Inclusive o Papa Bento XVI, na teologia, que ele lançou 3 livros sobre a infância de Jesus, eu tenho um deles, que ele fala que isso não foi uma mentira criada pela igreja. Uma mentira. Ele endossa a história e diz que Herodes não poderia matar inocente nenhum porque ele já era morto 4 anos antes do nascimento de Jesus. Simples assim, cara. Como é que ele poderia dar ordem para matar crianças abaixo de 2 anos? Atingir Jesus? Se Jesus não tinha nem nascido na época que ele morreu. Simples assim, cara. Isso é histórico. Pode ir lá na Wikipédia. Aí o pessoal foi na Wikipedia, verificou. Porra, o pessoal deu joinha. O cara que fez a postagem deu joinha para mim, começou a me elogiar e o cara debatendo comigo. O cara que é antissemita. Entendeu? O cara não queria engolir. E sinto muito se eu furei a tua bolha de sabão, cara. Se você quiser continuar acreditando nesse mundo de faz de conta aí, o problema é teu, cara. Eu tô te apresentando a verdade é essa aí. O Papa Bento XVI, o próprio Papa da Igreja, ele escreveu um livro desmistificando tudo isso aí. Não só essa mentira da Igreja, mas outras, como o Natal, a farsa do Natal. O Natal é uma data pagã que foi cristianizada. Era em Roma, na antiga Roma, 25 de dezembro, era Saturnália, cara. Uma festa pagã. E aquilo ali foi cristianizado, transformado em Natal. O Papa Bento XVI escreveu sobre isso, no livro da infância de Jesus. Falou que Jesus não nasceu em dia 25 de dezembro. Ele botou por terra a história dos 3 reis magos. Aquilo ali foi uma invencionice que está no Evangelho. Isso nunca existiu. Outra coisa que ele fala também sobre a origem do nascimento de Jesus foi numa gruta que era dedicada a 2 deuses, chamado Adonis e Tamuz. Inclusive, aonde o ponto exato onde Jesus teria nascido, que era uma estrela, ali era o local de sacrifício, cara. Onde era sacrificado as ofertas ali. Ou seja, ali virou local de peregrinação e adoração. Isso começou com Jerônimo cristianizando o local. Então, tudo isso está no livro do Papa. Tem uma particularidade que o Papa Bento XVI, no livro da infância de Jesus, ele comenta, é que no Evangelho de Lucas, Jesus nasceu durante o recenseamento obrigatório para alistamento das pessoas nas províncias de Roma. Certo? Isso é comentado no Evangelho de Lucas. E o Papa Bento XVI fala da dissincronia histórica da cronologia do nascimento de Jesus. Porque isso não bate com o período de Herodes. Não bate. Herodes, então, morreu 4 anos antes do nascimento de Jesus e o recenseamento foi depois. Isso foi uma falsificação. Então não houve aquela reunião de Herodes com os reis magos, porque Herodes tinha morrido 4 anos antes do nascimento de Jesus. Como é que os magos vieram do Oriente falando que Jesus tinha nascido e papapá, aí ele ficou com raiva, não, então vou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Isso nunca existiu, ô Gilson. Isso foi uma mentira, foi colocada lá no Evangelho, a mando do imperador romano Constantino I, o Grande.